Olá, você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do Nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe, para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim, o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. Se você tem Bíblia aí, abre a tua Bíblia comigo, lá no livro de Josué. Nós vamos ler o capítulo de número 1, a partir do verso de número 6. O livro de Josué, capítulo de número 1, nós vamos ler a partir do verso de número 6. Um texto muito conhecido, que diz muito sobre algo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Josué, capítulo 1, a partir do versículo de número 6, diz assim: Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo aquilo que está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não foi eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Se você puder, feche seus olhos e ore junto comigo. Pai, nós te agradecemos por esse dia, por essa manhã, pela tua fidelidade e pelo teu cuidado para conosco. Nessa hora, Pai, a nossa oração é para que o Senhor revele a sua palavra aos nossos corações. Que o Senhor revele a sua palavra para nós, que nós possamos sair desse lugar, Senhor, animados para viver a vida que o Senhor preparou para nós. Senhor, traga luz para o nosso ser, traga luz para a nossa alma, Senhor. Ilumina quem nós somos e que nós possamos ser a luz que brilha nessa terra, a luz que resplandece o teu esplendor. Essa é a nossa oração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Gente, eu quero conversar com você nessa manhã sobre um tema que há algum tempo o Senhor tem ministrado aos nossos corações, o Senhor tem falado aos nossos corações. E eu acredito que antes tarde do que nunca. Você já ouviu essa expressão? E o que eu quero falar com você nessa manhã é sobre nós despertarmos. Sobre um despertar que o Senhor está nos chamando para algo. Sobre um despertar que o Senhor está nos chamando para fazer algo. Sobre um despertar para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Sobre um despertar para as promessas e os planos e os sonhos que Deus tem para nós. Deus tem algo preparado para cada um de nós, e aqui talvez você já tenha ouvido centenas de promessas na tua vida, talvez você já tenha ouvido centenas de coisas na tua vida, coisas que você ouviu, coisas que você viu, coisas que você acreditou, e nós acreditamos e vemos e ouvimos um monte de coisa. Provavelmente todos os finais de semana você vem na igreja, toda semana você vem na igreja e você ouve alguma coisa, e você sente alguma coisa, mas aquilo que eu quero falar com você nessa manhã é sobre nós despertarmos de uma vez por todas, sabe, nós desencadearmos algo dentro da nossa vida que o Senhor tem preparado para nós. Afinal de contas, nós já estamos na reta final de um ano que parece que começou agora. O ano parece que começou agora, mas já faltam 2 meses para acabar. Nós nos mudamos para esse prédio, para esse lugar que estamos no começo do ano, nós passamos a virada do ano aqui, foi o nosso primeiro culto, e nós já estamos preparando e planejando a próxima virada do ano. Então o tempo passa muito rápido, as coisas acontecem na nossa vida muito rápido. E nós vamos nos despertar às vezes tarde demais. Então talvez a mensagem de hoje para você, para mim, seja um alerta do Senhor. Seja uma luz vermelha de emergência acesa em cima de nós, dizendo: ainda tem tempo, ainda dá tempo. Mas também nós precisamos parar de perder tempo. Porque muitas vezes nós olhamos e pensamos: poxa, ainda é segunda-feira. Ou ainda é começo do mês, ou ainda é começo do ano, e as coisas vão acontecendo, e o tempo vai passando, e aí o tempo vai ficando mais apertado, e as coisas vão ficando com mais pressa, e aí a gente começa a tomar decisões na pressa, a gente começa a tomar decisões baseadas nas nossas emoções, baseadas nos nossos sentimentos. O que Deus está nos chamando é para ser pessoas racionais, pessoas que pensam antes de fazer, pessoas que pensam antes de falar. Mas para pensar a gente precisa de tempo. Mas para pensar a gente precisa estar preparado, para pensar a gente precisa estar pronto. E o texto que nós lemos são alguns conselhos que Josué recebe para herdar aquilo que o Senhor tinha para ele.
para levar aquele povo até uma terra que havia sido prometida para eles, para levar aquele povo até um lugar que o Senhor tinha preparado para eles. Eu não sei você, mas eu creio fielmente que Deus tem algo preparado para mim, para você, para a igreja dele nessa terra. Deus tem algo preparado para a tua casa, para a tua família. Deus tem algo preparado para nós. Mas às vezes nós vamos tardando esse movimento, às vezes nós vamos empurrando esse movimento, deixa para depois, deixa para amanhã, eu ainda sou muito novo, ou então eu já estou muito velho, ou então eu não quero, e aí nós vamos empurrando esse mover que o Senhor tem para as nossas vidas. E hoje talvez a mensagem para você seja um alerta de que talvez nós não temos tanto tempo assim, de que talvez nós não temos tanto tempo como pensamos que temos. Afinal de contas, talvez você tenha feito vários planos para esse ano e o ano já está acabando, e a pergunta que eu te faço é: será que a gente conseguiu realizar todos eles? O ano ainda não acabou, tem muita coisa para acontecer, mas muitas coisas nós já poderíamos ter feito, muitas coisas nós já poderíamos ter resolvido, muitas coisas já poderiam estar solucionadas, mas a gente vai empurrando, e deixa para amanhã, e deixa para amanhã. Tem uma frase que eu ouvi uma vez que diz que tudo aquilo que hoje é urgente, um dia já foi importante e a gente não deu atenção. E aí na urgência nós precisamos resolver rápido. Na urgência a gente precisa resolver muitas vezes de qualquer jeito. Algumas coisas que hoje são importantes na tua vida, meu irmão, não espere elas se tornarem urgentes para você dar atenção. Resolva hoje. Dê atenção hoje. Sabe, faça hoje. Nós estamos caminhando as escolas da nossa cidade, talvez você já tenha visto esse projeto que nós temos, que é o Tamo Junto nas Escolas. E nós vamos nas escolas da nossa cidade levar uma palestra e nós falamos sobre tempo, sobre futuro, nós falamos sobre aquilo que os nossos jovens vivem hoje. E essa palestra nós damos a partir dos 8º anos, 8º, 9º, 1º, 2º e 3º. Nós já rodamos algumas escolas da nossa cidade, já foram mais de 20 palestras, mais de 1000 jovens e adolescentes ouviram essas palestras. E a coisa que nós mais ouvimos é: eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para ficar com a minha mãe, eu não tenho tempo para ficar com o meu pai, eu não tenho tempo para procurar um emprego, eu não tenho tempo para fazer um curso, eu não tenho tempo. E muitas vezes essa é a nossa desculpa, é a falta de tempo. Todos nós temos as mesmas 24 horas no nosso dia, mas por que uns conseguem fazer tanto e outros conseguem fazer pouco? Por que uns conseguem resolver muitas coisas e outros conseguem resolver tão poucas coisas? E indo nas escolas e vendo as palestras e entendendo as realidades dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, dos professores, nós percebemos que Deus tem pressa. Deus tem pressa. Existem muitas pessoas que precisam ser alcançadas, existem muitas pessoas que precisam ouvir a mensagem do Evangelho. Existem muitas pessoas que precisam saber aquilo que está acontecendo. Tem gente que até conhece Deus, até conhece Jesus, mas não entende que Deus tem um plano para a vida dessas pessoas. Que Deus tem um propósito para a vida dessas pessoas. E muitas vezes nós vivemos vazios de propósito, vazios de promessa. O que eu estou fazendo nessa terra? O que eu estou fazendo nessa cidade? O que eu estou fazendo nessa igreja? Será que o Senhor nos trouxe aqui para ser mais um número ou para ser só mais um? E indo nas escolas e dando essas palestras, a gente percebe meninos e meninas de 14, 15, 16 anos que não fazem ideia do que querem da vida. Ano que vem, a gente foi em uma escola e palestramos para os terceiros anos, e eu falava para eles: olha gente, ano que vem é sair da escola, é faculdade, é trabalho, é viver a vida. E eles ficavam olhando assim, vazio de propósito, vazio de sonho, não sabe o que é do trabalho, não sabe o que é da vida. E hoje nós vivemos uma celeridade tão grande na nossa vida que as pessoas saem da escola com 16, 17 anos, e será que com 16, 17 anos eu consigo pensar e raciocinar aquilo que eu quero para o resto da minha vida? Não. Eu preciso ter certeza do meu propósito, eu preciso saber aquilo que Deus tem para a minha vida, senão eu fico perdendo tempo em uma faculdade, e aí eu faço uma faculdade, faço outra, e tem gente aí que já está há 15 anos na Univale, até pensa que você trabalha lá, né? Mas é que já trocou tanto de faculdade que está lá já virou histórico, né? já é patrimônio tombado da Univale, porque faz uma coisa, faz outra, e não sabe para onde está indo, e não sabe o que é da vida. Então Deus está nos chamando, gente, para um despertar. Sabe, qual é o meu plano, qual é o meu propósito, o que Deus tem para a minha vida? Quando eu sei para onde eu estou indo, eu não perco um minuto da minha vida. Quando eu sei para onde eu estou indo, eu não perco um dia da minha vida. Quando eu sei para onde eu estou indo, eu sei a rota que eu preciso fazer. Eu sei o caminho que eu preciso chegar, eu sei o que eu estou fazendo da minha vida. Então Deus está nos chamando, gente, para nós despertarmos. Despertar aquilo que o Senhor tem para nós. Sabe, parar de perder tempo com pessoas, parar de perder tempo com coisas e viver aquilo que Deus tem preparado, sonhado e planejado para as nossas vidas.
E Josué, ele tinha a certeza daquilo que, que Deus tinha para a vida dele. Então ele recebe uma promessa: você vai levar esse povo até uma terra. Aquela terra que eu prometi, aquela terra que eu preparei, você vai levar esse povo, você vai conduzir esse povo até lá. E uma coisa que nós precisamos nos lembrar, gente, é que na vida nós precisamos ser fortes. Todos nós precisamos ser fortes na vida. Uns conseguem ser mais, outros conseguem ser menos, mas todos nós, em uma proporção, em algum momento da nossa vida, nós precisamos ser fortes. E tem um texto que eu gosto muito, que está lá no livro de Efésios, que diz assim, ó: por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Muitos de nós estamos vivendo a nossa vida dormindo. Sabe aquela, você conhece alguém que dorme de olho aberto? Não. Pode ter alguém do teu lado aí agora, dormindo de olho aberto, né? E aí a gente está vivendo a nossa vida. E aí sabe qual que é o grande problema de viver a vida dormindo? É que a gente finge que vive, e aí a vida finge que é boa, e aí as coisas fingem que dão certo, e a gente vive uma vida de fingimento. E até quando a gente vai aguentar essa vida? Por isso que Efésios diz: desperta, ó tu que dormes, seja vida no meio da morte, sabe? Leve vida no meio da morte. Deus está nos chamando para um despertar, e para nós levarmos vida para aqueles que estão mortos. Olha que profundo isso. Você consegue entender isso? Tem um monte de gente aí que está morto, mas está vivo. E existe vida dentro de você. Nós precisamos levar vida para as pessoas. Aquela vida que Cristo nos prometeu, vida abundante, vida plena. É essa vida que existe dentro de mim e de você, é essa vida que tem dentro de nós. Mesmo que não esteja tudo dando certo, mesmo que não esteja tudo indo bem, Deus está acima de todas as coisas. Existe vida dentro de mim, e que a vida que está dentro de mim e dentro de você possa levar vida para as pessoas que estão mortas, as pessoas que não têm senso de futuro, as pessoas que não têm senso de propósito, as pessoas que não sabem para onde estão indo. Que quando nós chegarmos em um lugar de morte com a vida, nós possamos dizer, assim como Jesus diz: Lázaro, vem para fora. É quando a vida encontra a morte, é quando o propósito encontra quem não tem propósito, é quando a igreja de Cristo se levanta e desperta. Nós levamos vida para as pessoas que estão mortas. Então tem vida aí dentro. Leve essa vida para os lugares que estão mortos. Leva essa vida. Mas não tem como, mas é impossível, sabe? Aquele vale de ossos secos. Quando existe vida, os ossos começam a se juntar. Existe tendão, existe pele, existe músculo, mas não tinha nada. Mas a vida chegou. Eu e você somos essa vida, existe vida dentro de nós. Você já viu alguém que está tudo dando errado na vida dela e ela está feliz ainda? Muitas vezes, na maioria das vezes, esses somos nós. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim Ele se levantará. Não são as circunstâncias, não são as coisas que vão ditar como está indo a minha vida. Quem dita a minha vida é Deus, são os propósitos de Deus, são os planos de Deus. Pode estar tudo dando errado, mas Deus é soberano e Ele sabe que vai dar certo. Esse é o poder de Deus na nossa vida. Não precisa estar dando tudo certo para estar tudo bem. Você consegue entender isso? Se Deus está no barco, meu irmão, nós não iremos naufragar. Se Deus está no nosso barco, nós não iremos ficar à deriva. Deus está conosco. Deus está com você, Deus está com a sua casa, Deus está com o Brasil. Esses são os propósitos de Deus para a nossa vida. Levar vida para as pessoas que estão mortas. Tem um outro texto que diz algo muito incrível, que fala assim, ó. Ouve só isso. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Você já se pegou num diazinho meio triste? Meio cabisbaixo, né? Pensando que vai dar tudo errado, né? Ó céus, ó terra, né? Quem poderá me ajudar? Né? Quem vai lutar por mim? É nessa hora, meu irmão, que a alegria do Senhor vai nos fortalecer. É nessa hora que o Senhor vai nos sustentar. Paulo vai escrever que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. É nas horas de maior fraqueza que o poder de Deus atua em nós. Nós precisamos entender isso de uma vez por todas e guardar isso no nosso coração. Existe algo na vida que é muito difícil, que é substituir gente boa. Você já entrou na vaga de alguém do trabalho, ou você já fez alguma coisa na tua vida que você precisou substituir alguém que era muito bom? E esse é um grande desafio.
Porque substituir quem é ruim é fácil, é só você não fazer as coisas que ele fazia, que você já é o melhor do mundo. Mas agora substituir alguém que é bom, substituir alguém que estava dando certo, substituir alguém que estava indo bem, é uma missão muito difícil. E Josué, ele está exatamente nessa realidade. Ele precisa substituir alguém que tinha um contato direto com Deus. Ele precisa substituir alguém que certa vez desce do monte, eles precisam colocar um lenço na cabeça de Moisés, porque o brilho era tanto que não conseguiam olhar para ele. E Josué agora precisa substituir essa pessoa. Alguém que Deus falava, alguém que Deus se movia, alguém que batia na rocha e vertia água, alguém que escreveu as promessas, alguém que sabia o que Deus tinha para eles. Josué precisava substituir essa pessoa. E na vida, meu irmão, tem hora que parece que a gente não está dando conta. Os outros são melhores, os outros têm mais recursos, os outros têm mais poder, os outros conseguem mais, os outros são muito melhor do que eu. Por que eu? Por que agora? Por que comigo? Por que nesse momento? Por quê? Por quê e por quê? E aí o Senhor dá algumas direções para Josué. E são essas direções que eu quero conversar com você nessa manhã. Essas direções que Josué recebeu e que talvez você ouvindo e recebendo isso nessa manhã pode mudar o rumo da tua vida. Pode mudar a história da tua vida. Mas para isso, a primeira coisa de todas, Josué precisou acreditar. Todos os dias, eu e você precisamos acordar e acreditar de novo. Todos os dias, eu e você precisamos acordar e acreditar de novo. Sabe por quê? Ninguém consegue acreditar por você. Ninguém consegue acreditar que o teu negócio vai dar certo. Ninguém consegue acreditar que você vai dar certo. Ninguém consegue acreditar que a tua família vai dar certo. Você precisa acreditar. Eu preciso acreditar. Porque afinal de contas, Deus já acreditou em mim. Deus já me deu, está nas minhas mãos. O que Deus precisava fazer era acreditar em mim, Ele já acreditou. Agora todos os dias eu preciso acreditar de novo. Porque o tempo vai passando e as coisas vão acontecendo e nós vamos desacreditando das coisas. Poxa, mas será que é isso mesmo que Deus tem? Mas será que é isso mesmo que Deus quer? Mas será que foi para isso mesmo que Deus me trouxe até aqui? Josué todos os dias ele precisava acreditar. E existem 3 coisas que Deus diz para ele, que Deus mostra para ele, para fazer ele viver aquilo que Deus tinha para ele. E são essas 3 coisas que eu quero falar com você nessa manhã. A primeira de todas elas, se você está anotando, anote isso: seja forte. A segunda, seja corajoso, seja corajosa. E a terceira, e talvez a mais importante, seja fiel. Esses 3 pontos, são fatores determinantes para a nossa vida nessa terra. Nós conseguiremos vencer, sim, seguindo esses pontos. Ninguém consegue viver sem isso, gente. Ninguém consegue viver sem ser forte. Ninguém consegue viver sem ser corajoso, sem ser corajosa. E ninguém consegue viver sem ser fiel. Para mim, o pior tipo de gente são as pessoas infiéis. São as pessoas que a gente não sabe a hora que pode acreditar. Você conhece alguém assim? São as pessoas que você não sabe se pode acreditar, você não sabe se pode confiar, você não sabe se pode falar ou se não pode falar, você não sabe se pode mostrar ou se não pode mostrar. São essas 3 coisas que Deus quer nos ensinar nessa manhã: a ser forte, a ser corajosos e a ser fiéis. E quando nós falamos sobre força, olha só que poderoso isso. Olha só como é muito poderoso nós sermos fortes. Quando Josué precisa ser forte, o ser forte na maioria das vezes é acreditar naquilo que Deus prometeu para ele. E tem uma história que eu quero fazer um paralelo com você de alguém que se mostrou ser muito forte. E alguém que você provavelmente conheça, Davi. O menor, o mais fraco, talvez o mais insignificante. E se mostrou ser forte. E nós podemos aprender algumas coisas com essa história. Quando nós falamos sobre ser forte, existe um texto na Bíblia que Davi fala, algo que Davi fala que nos mostra isso sobre ser forte. Olha esse texto que poderoso, está lá em 1 Samuel 17:45. Davi está diante de um gigante filisteu. E olha só o que ele fala: você vem contra mim com espadas e com lanças e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você desafiou. Olha que poderoso isso. Alguém que era fraco, alguém que não tinha muitas armas, alguém que não tinha muitos recursos, mas sabia quem estava com ele. Meu irmão, ser forte nem sempre é ter os melhores recursos, mas é ter a certeza que Deus está com você. Consegue entender isso? Ser forte é você olhar para você e, poxa, eu não tenho dardo,
eu não tenho lança, eu não tenho escudo, eu nem sou tão grande assim, mas Deus está comigo. Isso é ser forte. Ser forte não é você ter todos os recursos que precisa. Ser forte não é ser o maior de todos. Ser forte não é ser o mais importante de todos. Ser forte é ter a certeza de que Deus está com você. É por isso que Davi escreve: você vem contra mim com tudo isso, mas eu vou contra você, no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Davi estava comprando uma briga. Ele não desafiou Davi. Davi diz: o nome do Deus ao qual você desafiou. Meu irmão, quando as pessoas nos desafiam, elas não desafiam quem nós somos, elas desafiam quem nos chamou. Isso é forte demais. Quando as pessoas duvidam de nós, elas não desafiam de mim, de você. Afinal de contas, às vezes a gente é meio erradinho mesmo. Às vezes a gente merece ser meio duvidoso. Mas quando eu e você vivemos aquilo que Deus nos chamou para viver, é impossível. É impossível nós estarmos indo errado, é impossível nós estarmos fazendo errado, porque nós estamos fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. É por isso que Davi fala com tanta certeza: você vem contra mim com tudo isso, mas eu vou contra você, no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus ao qual você desafiou. Isso é ser forte, é não ter todos os recursos, mas saber que Deus está conosco. É não ter tudo aquilo que eu preciso, mas saber que o mais importante eu tenho: Deus está comigo. Quer vencer as suas lutas, quer vencer as suas batalhas? Aprende com Davi. Eu não vou contra você com dardos, com flechas, com lanças. Às vezes nós vamos contra as pessoas com palavras, com gestos, com coisas, e a gente acaba com a nossa vida. Quer vencer as suas lutas? Vai no nome do Senhor. Vai no nome de Jesus. Filipenses vai dizer que a Ele foi dado o nome que está acima de todo nome, ao qual todo joelho se dobrará, a qual toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Meu irmão, isso é mais forte que qualquer seta, isso é mais forte que qualquer dardo, isso é mais forte que qualquer lança, isso é mais forte que qualquer escudo. Ele é o nome que está acima de todo nome. Tem vezes que a gente acaba com a nossa vida porque a gente quer vencer as nossas lutas com as nossas forças, com os nossos recursos, com aquilo que temos, e aí a gente fere um monte de gente e não ganha nada. Meu irmão, é com o nome que está acima de todo nome. Está dando tudo errado na tua casa, Deus, o Senhor está aqui. Essa é a tua casa. Está dando tudo errado no teu trabalho, Deus, esse é o teu trabalho. É isso que o Senhor tem para mim, o Senhor me colocou aqui. É no nome do Senhor, Ele nos chamou. Ele vai nos sustentar. É no nome que está acima de todo nome. Então quando tudo der errado na tua vida, o nome que está acima de todo nome, clame a este nome, confie neste nome, acredite nesse nome. Esse nome está em nós, esse nome está conosco, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Certa vez Jesus vai dizer: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mundo. E aí Ele envia o Consolador. Ele envia o Consolador, aquele que nos consola, aquele que está conosco todos os dias, aquele que habita dentro de nós, aquele que está com a sua igreja, aquele que está com aquelas pessoas que o aceitam como Senhor e Salvador da sua vida. Então deixa eu te falar uma coisa, meu irmão: quando você estiver chorando, tem alguém que te consola. Tem alguém que cuida de você, tem alguém que olha por você, tem alguém que ama você. Então quando tudo estiver dando errado, lembre-se desse nome, porque esse nome está conosco. Esse nome está do nosso lado. Uma outra coisa que nós precisamos aprender com Davi sobre ser fortes é que nós precisamos usar as nossas habilidades. Sabe por quê? Muitas vezes nós queremos lutar as nossas batalhas com as habilidades dos outros. Muitas vezes nós queremos lutar as nossas guerras com as habilidades dos outros. E até tentaram fazer isso com Davi. Quando ele desafia aquele gigante, Saul chama ele e tenta colocar as vestes sobre ele. Colocar uma couraça, dar um escudo, talvez uma espada, talvez uma lança. Mas aquela não era a habilidade de Davi. Mas aquilo não era o que Davi sabia fazer de melhor. Quer vencer as suas lutas? Faça o que você sabe fazer de melhor. Faça aquilo que Deus te confiou, faça aquilo que Deus te prometeu, faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Muitas vezes nós queremos lutar as nossas lutas com as habilidades do outro. Usa as tuas habilidades. Essa é a tua luta. Deus não te deu uma habilidade que você precisa da arma do outro para vencer. Já está com você, já está comigo, já está com a igreja de Cristo. E aí Davi vai para cima com uma pedra e uma tiradeira, porque essa era a habilidade dele. Ao ponto do gigante: você acha que eu sou um cachorro para você vir comigo com pedras? Mas essa era a habilidade dele.
Tem muitas pessoas que vão menosprezar as nossas habilidades. Tem muitas pessoas que vão menosprezar a nossa história. Tem muitas pessoas que vão menosprezar aquilo que nós temos, vão desmerecer. Mas que desmereçam. Mas essa é a minha história. Mas essa é a minha habilidade. Mas isso foi o que o Senhor confiou a mim. Esse é quem de fato eu sou. Esse é quem de fato o Senhor me fez. Esse sou eu. Essas são as minhas habilidades. E aí agora, outra coisa sobre ser forte é você olhar com bons olhos para as batalhas. É você olhar com bons olhos para as lutas. Porque as nossas habilidades, mesmo elas sendo, às vezes até fracas, às vezes até poucas, às vezes até um pouco insignificantes para muita gente. Mas a nossa habilidade é exatamente aquilo que nós precisamos. Você imagina Davi, pequeno, provavelmente não muito forte, diante de um gigante gigantesco, com armas, com lança, com escudo. Ele vai para cima daquele gigante com uma espada. Qual que era a chance dele ganhar? Já parou para pensar a envergadura daquele gigante? Já parou para pensar a força daquele gigante? Ele vai com a tiradeira dele, porque a tiradeira você atira de longe, você joga de longe. Aquela era a habilidade dele. Por isso que ele não precisava ser grande, por isso que ele não precisava ser forte, só precisava ser habilidoso, era aquilo que ele sabia fazer. E aí às vezes a gente olha para os nossos gigantes, para os nossos desafios com um olhar de miséria. Meu Deus, como eu vou vencer isso? Meu Deus, como eu vou ganhar isso? Provavelmente Davi olhou para aquele gigante e pensou, ele é grande demais, é impossível errar. Você consegue entender isso? Ele é grande demais, é impossível eu não acertar. E aí é quando a gente olha para as nossas lutas e a gente pensa assim, acho que eu dou conta. É quando você acorda na tua segunda-feira e você olha para os desafios que você tem e você pensa, eu acho que eu consigo. Muitos vão, meu Deus, olha o tamanho desse gigante, é impossível você vencer. Não, o gigante é grande, é ainda mais fácil de acertar. Esse é o olhar que nós precisamos ter pelas nossas lutas. Esse é o olhar que nós precisamos ter diante das nossas batalhas. Deus já te entregou, meu irmão, acredita nisso de todo o teu coração, que você nunca mais vai duvidar dos planos de Deus para a tua vida. Deus já nos entregou tudo aquilo que nós precisamos para vencer as nossas batalhas diárias. Não existe nada de novo para Deus. Talvez para mim e para você tenha, todos os dias uma surpresinha. Mas para Deus não existe nada. Deus já nos entregou tudo o que nós precisamos. Então seja forte. Esse é o primeiro conselho que Josué recebe. O segundo conselho, seja corajoso, seja corajosa. Para viver nessa vida, meu irmão, para viver nesse mundo, precisa de coragem. É ou não é? Todos os dias a gente precisa ser corajosos. Viver nos dias de hoje é muitas vezes dar um passo sem ter o chão, mas acreditando que Deus vai colocar o chão ali. Você consegue acreditar nisso? Viver nos dias de hoje muitas vezes é isso, Senhor, eu vou dar o passo, mas o Senhor coloca o chão, e a gente fecha o olho e dá, e Deus coloca, e Deus nos sustenta. Às vezes a gente quer ser palpáveis demais, a gente quer ver, a gente quer saber. Deus está dizendo, tão somente viva, tão somente faça. Felizes são aqueles que não viram, mas acreditaram. É Pedro saindo do barco, Senhor, eu não sei se eu vou dar conta, eu não sei se eu vou conseguir, mas assim eu estou vendo o Senhor andar e eu também quero. E Jesus diz para ele, Pedro vem, Pedro pisa na água. Qual que é a chance de não afundar? Mas ele pisa na palavra de Deus. Pedro coloca o pé e Pedro pisa e não afunda. Esses somos eu e você quando nós somos corajosos de sair do barco e dar o próximo passo. Esses somos eu e você de não ter medo do novo. Esses somos eu e você de não ter medo do amanhã. Nós precisamos ser corajosos. E ser corajoso muitas vezes é tomar decisões. Decisões que muitas vezes são difíceis. Decisões que muitas vezes são complicadas. Nãos que a gente precisa dar, ou então sims que a gente precisa dar. Nós precisamos ser corajosos para tomar decisões. Tem decisão aí que você já devia ter tomado há muito tempo e não tomou ainda? Talvez hoje seja o dia. Tem uma charge que eu gosto muito, coloca lá para mim, Abreu. Eu vi esses dias e isso marcou a minha vida. Olha só, ela vai no médico e diz assim, quero ser feliz, o que eu preciso tomar? Decisões. Talvez é só isso que você precisa na tua vida. Você não precisa de férias, não precisa de remédio, você não precisa abandonar tudo, você não precisa sair correndo. O que eu preciso para ser feliz? Toma decisão. Escolhe. Faz aquilo que o Senhor já falou para fazer. Isso é ser corajoso. É tomar decisão. É escolher ser. Mesmo não sabendo se vai dar certo. Mas se Deus prometeu,
eu vou tomar decisão, eu vou ser corajoso, eu vou ser corajosa, e eu vou para cima, e eu vou viver aquilo que Deus tem para mim, e eu vou fazer aquilo que Deus prometeu para mim. Ser corajoso, meu irmão, é confiar em Deus, é saber que Deus está conosco. Crer em Deus é saber que Ele estará conosco todos os dias. Viver com Deus muitas vezes é crer no invisível, é acreditar no impossível, é enxergar o invisível. Crer em Deus muitas vezes é pensar e olhar e não está dando nada certo, mas Deus está conosco. É ser corajoso de saber que se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é com a sua igreja, se Deus é com a sua casa, se Deus é com a sua família, se Deus é com você, se Deus é com o Brasil, se Deus é com essa igreja, se Deus é com a tua casa, se Deus é com a tua vida, quem será contra nós? Isso é acreditar em Deus, é muitas vezes acreditar no impossível, é você olhar e enxergar o invisível, é você viver o impossível, mas é todos os dias saber que Deus não nos abandonou. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para cumprir, Ele é fiel para completar, Ele vai fazer, mas é ser corajoso de continuar dando o próximo passo, mas é ser corajoso de continuar caminhando, mas é ser corajosa de continuar indo, de continuar avançando. O maior corajoso é aquele que dá o passo, mesmo diante da incerteza. Porque nem sempre, meu irmão, a gente vai ter certeza de tudo. Nem sempre a gente vai saber de tudo. Você tem uma palavra de Deus, você tem uma direção de Deus, mesmo sem ver, vai. Mesmo sem ter certeza, mas eu não sei, mas é impossível, mas olha a realidade, mas olha o mundo, mas olha a economia, mas olha as coisas. Se Deus falou, seja corajoso, tome a decisão. Seja corajosa, tome a decisão. Tem decisões que nós já poderíamos ter tomado há muito tempo, mas nós ainda não fomos corajosos, corajosas. Essa é a manhã de Deus nos encher de coragem e tomar a decisão que nós precisamos tomar de uma vez por todas. Seja corajoso, seja corajosa. Isso é viver aquilo que o Senhor prometeu para nós. Sabe, você acredita no Deus que você constrói. E muitas vezes nós construímos um Deus de mentira. E muitas vezes nós construímos um Deus falso dentro dos nossos corações. Quer ver só uma coisa? Deus é fiel para você? Por que às vezes a gente não acredita na fidelidade dEle? Deus é bom para você? Por que às vezes a gente acha que Ele pode ser um Deus mau? Deus nos ama? Óbvio que nos ama. Mas por que a gente acha que Ele nos odeia? E aí nós vamos construindo um Deus falso dentro de nós. E aí nós vamos construindo um Deus irreal dentro de nós. E as coisas vão acontecendo, e os tempos vão passando, e a vida vai sendo a vida, e nós vamos construindo um Deus que não existe. E Davi, ele fala uma coisa que marcou demais esse texto. 1 Samuel 17:37, olha que profundo isso aqui. O Senhor me livrou das garras dos leões, o Senhor me livrou das garras dos ursos, e o Senhor me livrará da mão desse filisteu. Está todo mundo dizendo, Davi, mas como assim? Como que você vai para cima desse cara? Você nunca lutou contra um gigante, você nem é do exército, você nem é um soldado. Não sou mesmo. Mas o Senhor já me livrou da garra de leões, o Senhor já me livrou da garra de ursos. Não vai ser da mão desse filisteu que o Senhor não vai me livrar. Deus já nos livrou de tanta coisa até aqui. Por que às vezes a gente acha que a gente vai morrer agora? Já deu tanta coisa certa na nossa vida até aqui, por que a gente acha que vai dar errado agora? Isso é ser corajoso, isso é ser corajosa. Deus já me livrou de tanta coisa até aqui. Não vai ser na mão desse filisteu que eu vou morrer. Não vai ser na mão desse cara que eu vou morrer, não vai ser na mão dessa pessoa que eu vou morrer. Deus já me livrou de tantas coisas até aqui, e Ele continuará me livrando a partir daqui. Deus já foi tão bom com você até aqui, Ele continuará sendo a partir daqui. Deus já foi tão fiel com a sua igreja até aqui, Ele continuará sendo a partir daqui. É confiar e acreditar em um Deus que não muda. De um Deus que não muda. Ele continua sendo o mesmo Deus. Nós já vivemos tanto até aqui, nós já fizemos tanto até aqui. Por que agora Ele vai deixar a gente morrer? Por que agora Ele vai abandonar? Por que agora Ele vai largar? Mas é todos os dias nós acreditarmos de novo desse Deus. Nesse Deus que nos livrou de tantas coisas e continuará nos livrando de quantas for preciso. Nós precisamos, meu irmão, ter coragem para fazer aquilo que é certo. Nós precisamos ter coragem para fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E na vida existe uma ordem para as coisas.
Não adianta nós fazermos as coisas certas do jeito errado. Não adianta a gente fazer as coisas que a gente acha que deve ser feito. Não adianta a gente fazer as coisas que a gente pensa que devem ser feitas. Nós precisamos fazer aquilo que precisa ser feito. Você quer ver só um exemplo? Um piano ou um teclado. Tem várias teclas. Não existe a tecla certa e a tecla errada. Existe a ordem certa e a ordem errada. Todas as teclas podem ser certas, como também todas as teclas podem ser erradas, se forem tocadas da forma errada. Na nossa vida, gente, muitas vezes, e na grande maioria delas é assim. A gente faz as coisas certas do jeito errado. A gente faz as coisas que devem ser feitas, mas da forma errada. O nosso bispo sempre fala uma coisa, é a maior realidade da nossa vida: os fins não justificam os meios. Muita gente fala, não importa como você chegar, mas chegue. Importa. Às vezes a gente até chega, mas matou um monte de gente. Às vezes a gente até chega, mas passou por cima de um monte de gente. Às vezes a gente até chega, mas feriu um monte de gente. Será que vale a pena chegar sozinho e ter ferido um monte de gente? Ou vale a pena a gente chegar todo mundo junto, tudo estraçalhado, tudo arrebentado? Mas a gente chegou. Mas a gente concluiu. Mas a gente fez aquilo que precisava ser feito. Mas a gente fez aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Mas a gente cumpriu a boa obra que o Senhor nos chamou para cumprir. Isso é acreditar em Deus, meu irmão. Isso é ser corajoso, isso é ser corajosa. Não é só tomar as decisões certas, mas da forma errada. É fazer do jeito certo. Não importa se está todo mundo fazendo do jeito errado. Você já ouviu aquela célebre frase? Você não é todo mundo. Não importa se todos estão fazendo assim ou se todos estão fazendo daquele jeito. O que importa é como é o jeito que Deus te chamou para fazer. Qual é a forma que Deus nos chamou para fazer aquilo que precisa ser feito. Ser corajoso não é fazer de qualquer jeito. Ser corajoso é fazer do jeito certo. Ser corajoso não é fazer do jeito que dá. Ser corajoso é fazer do jeito que tem que ser. Isso é ser corajoso. Porque a gente vive num mundo hoje, não importa como você fizer. Se você fizer, tá bom. Será que tá bom mesmo? Será que tá feito mesmo? Será que tá legal mesmo? Deus está nos chamando para ser pessoas corajosas, para ser pessoas que acreditam naquilo que o Senhor prometeu para nós. E depois o Senhor fala para eles sobre ser fiel, sobre não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, sobre se manter fiel. E como é difícil se manter fiel. E como é difícil se manter íntegro. Como é difícil ter integridade. Como é difícil não trair. Como é difícil não enganar. É muito difícil. Ontem ainda no Tamo Junto eu pregava e eu falava sobre as tentações desse mundo. Que nós somos tentados todas as horas, todos os momentos existe tentação. A tentação bate na nossa porta toda hora. É a chance de lucrar um pouquinho a mais. É a chance de fazer um pouquinho a mais. É a chance de enganar um aqui, de enganar outro ali. Mas ninguém vai saber, mas ninguém vai descobrir. Seja fiel. Seja fiel com você mesmo. Seja fiel com o outro. Seja fiel com Deus. Muitas vezes nós cobramos a fidelidade de Deus. Senhor, o Senhor prometeu e o Senhor não está cumprindo. Será que a gente está cumprindo o que a gente prometeu para Deus? Será que você está cumprindo o que você prometeu para você mesmo? Será que nós estamos sendo fiéis conosco? Porque muitas vezes nós cobramos a fidelidade do outro. Não engana, não mente, não disfarça, não faz isso, não faz aquilo. Mas e a nossa fidelidade? Será que você está sendo fiel com aquilo que Deus te chamou para fazer? Será que você está sendo fiel com você mesmo? Será que nós estamos sendo sensatos? Será que nós estamos tendo fidelidade? Gente, como o mundo precisa de pessoas fiéis. Em todas as áreas. Profissionais fiéis, homens fiéis, mulheres fiéis, filhos fiéis, amigos fiéis. Como é difícil encontrar um amigo fiel. Sabe aquele amigo de Provérbios? Que no tempo da adversidade, no tempo da aflição nasce o irmão. Esse amigo a gente consegue contar nos dedos de uma mão só e ainda sobra dedo. Como é difícil nós encontrarmos amigos fiéis. Você já parou para pensar que o amigo infiel às vezes pode ser você? O amigo infiel às vezes pode ser eu? Nós cobramos a fidelidade do outro, mas e a nossa fidelidade para com o outro? E a nossa fidelidade para com Deus? Será que a gente não faz muito voto de tolo? Senhor, eu vou fazer, Senhor, eu prometo, Senhor, não sei o quê. Mas se o Senhor fizer, tenta fazer alguma coisa com o Senhor sem o si. Senhor, eu vou fazer, e seja o que o Senhor quiser. Entendeu? Eu vou fazer e faça, Senhor, a tua vontade.
e faça aquilo que o Senhor acha que deve ser feito. Existe algo muito diferente na nossa vida sobre o propósito de Deus para a nossa vida e as fases da nossa vida. E aqui eu quero encerrar com você, presta muita atenção nisso. Na nossa vida nós temos um propósito, mas na nossa vida também nós temos fases. O propósito de Davi era se tornar rei. A fase de Davi era matar um gigante. E às vezes a gente faz fase virar propósito. Às vezes a gente faz deserto virar casa. Às vezes a gente faz local de batalha virar morada. Davi matou o gigante. Foi aplaudido, foi abraçado, foi venerado. Ele poderia se tornar o maior matador de gigantes da história. Ele poderia se tornar o maior soldado da história. Mas ele sabia que matar gigante era só uma fase. O propósito dele era se tornar um rei. E às vezes a gente acha que as fases da nossa vida são o nosso propósito. Senhor, o Senhor me colocou nessa vida para passar trabalho. O Senhor me colocou nessa terra para passar dificuldade. Meu irmão, isso não é um propósito, isso são fases. E fases passam. Mas muitas vezes a gente mora na fase. Sabe qual que é o grande problema da nossa vida? A gente está montando barraca na fase. Consegue entender isso? A gente está fazendo morada dentro de uma fase. Dentro de um local que não é o nosso propósito, é só uma passagem. A gente está só passando por ali. Daqui a pouco passa. Davi matou aquele gigante, mas o propósito dele era se tornar um rei. Você já imaginou se ele vai lá e se alista no exército e vira um soldado e começa a trabalhar matando gigante por aí? Provavelmente ele ia ganhar muito dinheiro. Ele seria muito reconhecido, ele seria aplaudido todas as horas porque ele era muito habilidoso. Mas o propósito dele era se tornar rei. E às vezes a gente faz as fases da nossa vida virar propósito. Não faz as fases da tua vida virar propósito, meu irmão. Às vezes matar gigante está sendo só uma fase. Passar dificuldade está sendo só uma fase. Passar por dias difíceis está sendo só uma fase. E tudo isso passa. Mas os olhos precisam estar no propósito. Mas os olhos precisam estar no amanhã. Mas os propósitos precisam estar na promessa. E como é difícil na fase da dificuldade estar com o olho na promessa. E como é difícil na hora da dificuldade estar com o olho no propósito. Como é difícil. Como é difícil no tempo da aflição, na hora da dificuldade, nós conseguirmos enxergar, afinal de contas, é difícil. Mas não se confunda com o seu propósito e com a sua fase. Davi era um pastor de ovelhas, Davi era um amigo, Davi era um irmão, Davi era um filho, Davi era um ajudante de Saul, Davi era um guerreiro, Davi matou Golias. Mas todos os dias ele sabia que o propósito dele não era nenhum desses, o propósito dele era ser rei. Talvez na nossa vida a gente faz muita coisa, a gente passa por muita coisa, mas o nosso propósito precisa estar acima de todas elas. Mas o nosso propósito precisa estar acima de todas as coisas. Mas nós precisamos todos os dias escolher de novo pelo nosso propósito. Mesmo não vendo, nós continuamos crendo. Tem uma história que eu li uma vez em um livro que diz que um menino estava soltando pipa. Um dia muito nublado e um dia com muitas nuvens, ele estava lá soltando pipa e de repente a pipa dele some no meio das nuvens. E não é mais possível enxergar aquela pipa. E chega um homem e pergunta para ele: o que você está fazendo aí? Você está soltando pipa? E o menino fala: sim, estou soltando. E aí o cara pergunta para ele: onde é que está a pipa? E aí ele diz: olha, eu não estou enxergando a pipa, mas toda vez que a linha dá um puxão, eu sei que ela está lá em cima. A nossa vida, gente, é exatamente igual. Muitas vezes a gente não está conseguindo enxergar o nosso propósito, a gente não está conseguindo enxergar o nosso amanhã. A gente olha para nós hoje e tem tanta nuvem e tem tanta coisa. Sabe Zaqueu? No meio da multidão, Jesus ia passar e era impossível ele enxergar. Espera aí, eu vou subir em cima de uma árvore e em cima da árvore eu vou conseguir ver Jesus passar. Tem muita coisa na nossa vida, tem muita coisa na nossa frente, tem muita coisa, é muita informação, é muita notícia, é muita gente, é muitas pessoas, é muitas coisas que falam, muitas coisas que a gente pensa e nós somos enganados por muita gente e tem uma nuvem na frente de tudo isso. Mas não perde a linha da mão, porque toda vez que você sentir o puxão, você vai saber que o propósito está lá. Todas as vezes que vier um gigante, todas as vezes que vier uma fase difícil, todas as vezes que o tempo da aflição vier, fica com a linha do propósito na mão. Que a linha do propósito vai puxar e você vai saber que Ele está lá. Sabe, é fazer com que Cristo seja o nosso alvo. Fixar os nossos olhos em Cristo, que é o nosso alvo. É para lá que a gente está caminhando, é para lá que a gente está indo. É lá que está a nossa promessa, é lá que está tudo aquilo que nós precisamos. É lá. Tem dificuldade, tem gigante, tem aflição, tem batalha, mas a linha do propósito está na mão.
tem um monte de nuvem na frente e eu não consigo enxergar. Mas todas as vezes que a linha puxa, eu sei que Deus continua sendo fiel. Eu sei que Deus continua comigo, que Deus continua com a minha casa, que Deus continua com você. Fica com a linha do propósito na mão, meu irmão. E para encerrar, saiba que essas 3 coisas, ser forte, ser corajoso e ser fiel, não nos tira a responsabilidade de ser filho. Porque filho erra, porque filho abandona. Talvez você tenha a experiência aí de ter filho. Talvez você já usou essa frase para o teu filho: cara, deixa de ser frouxo e vai lá. Já usou isso? Não? Está num ambiente escuro, um ambiente que a criança não consegue chegar, e você fala: cara, vai lá, não precisa ter medo, vai. Seja forte, seja corajoso, seja fiel. Às vezes a gente, como filhos de Deus, erramos em tudo isso. E Deus está dizendo para a gente: vai lá. Seja forte, seja corajoso, seja fiel. Senhor, mas está muito escuro, mas eu não consigo ver, mas é mesmo sem ver. Quem está falando para ir? Vai. Você consegue acreditar nisso? Se coloque de pé no teu lugar em nome de Jesus.